Nos últimos 3 anos, são constantes os atrasos nas entregas de imóveis comprados antes ou durante a construção, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor. Resultado? Tem crescido o número de processos contra imobiliárias e construtoras. Diante disso, o STJ resolveu padronizar o entendimento jurídico nesses casos. Confira agora na reportagem de Jesus Mosquera. Ao comprar um apartamento na planta, Edileia Nascimento foi morar na casa da mãe para não ter que pagar ao mesmo tempo o aluguel da moradia e as prestações do imóvel que ainda não havia sido entregue. Seria temporário. A construtora prometeu entregar o apartamento novo em janeiro de 2015, mas Edileia continua morando com a mãe. Na época minha filha tinha 10 anos, hoje ela está com 17 e tinha uma com 14 que está com 21. Então elas falam assim, eu nem sonho mais com isso, né? Então é um sonho assim que acaba que parece que quando dói no filho, dói na gente. O meu objetivo era ter um imóvel, né? Que eu não comprei para investimento, eu comprei para moradia mesmo. E até hoje eu estou com essa promessa. Então aí foi quando eu decidi entrar, né? Com essa ação para ver o que pode ser feito. Atrasos nas entregas de imóveis comprados antes ou durante a construção se tornaram comuns nos últimos 3 anos. A constatação é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Um círculo vicioso de endividamento da população brasileira, seguramente, e também de uma oferta de crédito e imobiliária irresponsável por parte dos operadores de crédito. Os processos contra imobiliárias e construtoras se multiplicaram tanto que o Superior Tribunal de Justiça decidiu uniformizar o entendimento jurídico a ser aplicado em tribunais de todo o país. A nova jurisprudência será formada a partir da análise de 2 recursos que chegaram ao STJ. Um dos recursos se refere à possibilidade de indenizar o comprador por lucros cessantes em razão da entrega do imóvel, mesmo quando o contrato já prevê alguma punição ao vendedor. Discute-se, portanto, a acumulação das 2 punições. Outra questão que será resolvida na análise dos recursos aqui no STJ é se uma cláusula penal que prevê punição ao comprador pode ser invertida em desfavor de quem vendeu o imóvel. Enquanto os 2 recursos não forem julgados pela 2ª sessão do STJ, todos os processos relativos ao tema nas instâncias inferiores ficam paralisados. Mais de 6.000 ações estão suspensas, aguardando a fixação das teses. Para embasar o futuro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os ministros da 2ª sessão promoveram uma audiência pública com vendedores, consumidores, professores, especialistas e representantes de entidades de classe. Nós tivemos uma audiência pública que foi engrandecedora, enriquecedora, propiciando que nós pudéssemos analisar pelos diversos ângulos que a questão se apresenta e agora vamos produzir um documento, encaminhar a todos os julgadores para que eles possam também ter esse mesmo material e em seguida pautaremos o julgamento do recurso já com base em todas essas informações que recebemos. É uma forma bastante democrática de fazer justiça. E para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente o advogado especialista em direito imobiliário, Delzio Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde. Entender um pouco mais sobre essa padronização feita pelo STJ, isso vai acelerar os processos, é isso? Quando o STJ ele se debruça sobre uma matéria, ele, além de acelerar os processos, ele traz uma pacificação e uma segurança jurídica. Em virtude de que, em alguns casos, vários e vários magistrados, eles decidem de forma discrepante. Então, é muito difícil um consumidor entender que o seu vizinho ganhou um processo ao receber o valor do aluguel e da multa prevista no contrato em virtude do atraso do imóvel e ele mesmo não ter recebido. Então, a situação pode ser a mesma, mas quando julgadores diferentes sentenciam o processo, as decisões às vezes são discrepantes. E aí o STJ vem estratificar essas decisões. Agora, nós vimos na reportagem que os problemas são variados, né? Mas quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar um imóvel na planta? A primeira coisa que o consumidor deve observar é se a empresa é sólida ou não é sólida. Porque, infelizmente, acontece até hoje no Brasil que algumas empresas vendem imóveis e nem sempre conseguem entregar. Não é que só atrasam a entrega,
efetivamente deixam de entregar as edificações. E aí o sonho da casa própria vai por água abaixo, porque a empresa foge, a empresa vem a deixar de existir. Então, o consumidor ele deve verificar, primeiro, documentalmente, a saúde financeira da empresa, se a empresa tem lastro, ou seja, patrimônio, se efetivamente aquilo que a empresa está vendendo é o que ela vai entregar, verificar na convenção do condomínio que está depositada no cartório para que ele identifique o que ele efetivamente está comprando, se é aquilo que ele quer para a sua moradia. Mesmo se a pessoa fizer toda essa checagem e acabar comprando um imóvel e não receber, qual que é o próximo passo? Já tendo tido esse problema, o ressarcimento, a empresa foi à falência, o que a pessoa pode fazer então nesse momento? A primeira situação sempre é a tentativa de conciliação. Uma boa conversa, às vezes, resolve muito melhor do que a justiça. Mas, se não for possível a conciliação, o consumidor ele deve ir ao PROCON para registrar o seu problema e, em seguida, procurar a justiça. Sabedor o quê? Dependendo do valor do seu imóvel, ele pode ou não utilizar o juizado especial de pequenas causas. Mas, em regra, em virtude do valor de um imóvel, a justiça comum é o local mais adequado para discutir. E aí ele vai verificar se o imóvel teve um atraso, se o atraso está dentro do previsto no contrato, se efetivamente ele vai ter direito de receber não só a multa prevista pelo atraso, mas também o lucro cessante, que é o próprio aluguel que ele deixou de receber ou que ele teve que pagar em virtude do atraso. Agora, vamos ampliar um pouquinho essa questão de direitos e garantias de quem compra e quem vende? IPTU e condomínio, por exemplo. Quando que a pessoa que comprou, ela precisa de fato começar a pagar? Essa matéria, por muitos anos, foi uma discussão muito acalorada na Justiça. Alguns entendiam que efetivamente era da entrega do imóvel, outros entendiam que era da escrituração do imóvel, outros entendiam que era da entrega da carta de habites. O STJ ele colocou uma posição de que, efetivamente, o comprador só passa a ter a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir do momento que ele tem o pleno gozo do imóvel, ou seja, ele recebe o imóvel para usufruí-lo, seja pessoalmente ou seja em locação. Então, efetivamente, a data que deve ser observada é a data da entrega efetiva do imóvel. Ok, Tá certo, doutor. Obrigado pela entrevista. De nada, é um prazer.